Pronto. Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Hoje a gente conclui o terceiro bimestre, certo? Finaliza esse assunto de industrialização no Brasil, tá bom? E na próxima aula a gente já inicia no quarto bimestre com assunto novo, certo? Vocês também terão avaliação, a prova tá super de entendimento, né? Ela tá bem, um assunto bem gostoso. Depois eu coloco no grupo o conteúdo, tá certo? São justamente esses quatro: espaço agrário e industrialização que a gente viu, né? E hoje a gente conclui essa aula, certo? Com a estrutura industrial, a questão da guerra fiscal e da desconcentração industrial, certo? Na aula, só recapitulando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, pode ligar o microfone e pode também colocar no chat, tá certo? Miguel, Ítalo, Maiara, todo mundo, tá certo? Débora, todo mundo que tiver alguma dúvida, fique à vontade e o momento é agora, tá bom? Então, nas aulas seguintes, principalmente na aula anterior, a gente viu essa divisão, né, de como que se dá as fases da industrialização. A gente começa em 1822, né, com a primeira fase, certo? E a gente conclui na quarta fase, né, que é justamente até os tempos atuais, que é essa fase do meio técnico científico informacional, que é a fase da tecnologia, certo? É a fase das privatizações, as fases das terceirizações, certo? E assim sucessivamente. Então, a gente tendo o entendimento, né, desse espaço industrial dentro dessas quatro fases da industrialização brasileira, né, onde entra Getúlio Vargas, onde entra Juscelino Kubitschek, né? Lembra naquela terceira fase, que a gente frisa bem, da segunda para a terceira fase, é um momento da história, né? Um momento desse processo histórico industrial muito importante, porque é uma época de muitas conquistas, certo? É uma época de desenvolvimento industrial, mas também, né, tem a sua queda, né, justamente por conta da dívida que se criou no Brasil, da dívida externa, e Juscelino chama da fase perdida, né? Então, isso foram fases que foram cruciais, certo? Para o desenvolvimento industrial no território brasileiro, tá bom? E hoje, para finalizar, a gente tem aí, certo? Essa finalização desse capítulo, de como que se deu essa estrutura industrial, certo? Então, a industrialização no Brasil, como a gente sabe, ela é o resultado dessa associação de capitais estrangeiros e nacionais, né? Nós vamos ter as multinacionais, as empresas justamente que se instalaram no Brasil, né? Quando a gente vê a questão da guerra fiscal, é justamente isso, né? Por isenção de impostos, por redução, por vantagens, né? Digamos assim, na instalação das suas indústrias. Então, essa capitalização desse processo industrial através da associação de capital estrangeiro culminou na formação de um parque industrial diversificado, principalmente nos setores de quê? De bens de consumo, né? E de produção. Então, a gente sabe que a economia do Brasil, né, dentro dos seus setores, ela vai ser justamente, né, só recapitulando aqui, dividida no setor primário, no setor secundário e no setor terciário. E quando a gente fala de industrialização, quando nós falamos de processo industrial, certo? Nós falamos justamente desse segundo setor da economia, que é o setor secundário, certo? E atualmente, né, o Brasil tem um dos setores industriais mais avançados da América do Sul, atingindo cerca de 1/3 do PIB total nacional. Veja que isso é dado recente, certo? A indústria brasileira produz os mais diversos produtos, desde automóveis, aeronaves e bens de consumo duráveis. Além disso,
como a gente falou, né? Lembra quando a gente viu a questão da geografia agrária, a questão da agroindústria, certo? Envolve a exploração e a manufatura de recursos e insumos agropecuários e é bastante desenvolvida no país e é responsável por grande parte da parcela da produção nacional. Então, vejam bem, pessoal, dentro desse cenário, dessa estrutura industrial, a gente tem que lembrar o quê? O que é que a gente tem que associar? Que o Brasil hoje, ele é um dos maiores, né, países que tem o seu setor industrial desenvolvido, países da América do Sul, certo? Dentro desses países emergentes, óbvio que a gente vai saber que existem países bem mais desenvolvidos, países industrializados, países do primeiro mundo, né? A exemplo de países europeus, a exemplo dos Estados Unidos, certo? E assim sucessivamente. Mas dentro da América Latina, a gente tem que fazer menção, né, que o Brasil se destaca dentro desse cenário industrial, né, nesses países emergentes, dentro da América do Sul, certo? Dentro da América do Sul. E outra questão importante é a questão da tecnologia, da inovação tecnológica, certo? Da inovação no setor agroindustrial. A agroindústria é um setor que ela vem crescendo exponencialmente, né, nos últimos anos. Então, a agroindústria ela se destacou, né, se destaca justamente por conta dessa inovação tecnológica dentro do setor industrial, além do campo mecanizado, certo? Então, gerou justamente nesse processo de industrialização. E, consequentemente, se eu falo de agroindústria, eu estou falando também da agropecuária, né? Lembra quando a gente viu o espaço rural brasileiro, a gente viu como que esse campo ele está mecanizado, como que esse campo está desenvolvido tecnologicamente. Então, essa junção campo e urbano, né, e indústria, vai gerar o crescimento desse processo agroindustrial, certo? Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa é só dar um oi, tá bom? Então, a gente vê também como que está a questão dos produtos fabricados em indústrias, né, de bem de capital, como ele ainda é insuficiente para abastecer o mercado interno. A gente sabe que a população brasileira ela vem crescendo nos últimos anos, né? A expectativa do brasileiro ela aumentou. Quando a gente estuda a população, a gente vê que a expectativa do brasileiro hoje, né, é de 75 anos, 80 anos. Então, o Brasil está envelhecendo, né? Por isso que a preocupação quando se foi reformular a reforma trabalhista, né? Aquela luta no Senado, vota, não vota, com quantos anos se aposenta, enfim, é justamente o governo pensou, né, nessa questão da população economicamente inativa, né? Então, o Brasil tem uma população economicamente inativa crescendo exponencialmente todos os anos, certo? Então, se a gente tem um fator como o desemprego, né? O Brasil hoje é um líder na questão do desemprego, ele já vinha com essa crise estrutural desde 2008 e agora com a pandemia aumentou absurdamente, certo? Então, quem trabalha, né, é a população econômica ativa. Então, se essa população economicamente ativa, ela está desempregada ou ela está na informalidade, né, como que ela vai segurar, né, essa população economicamente inativa? Então, é uma questão preocupante. Então, por isso que houve aquela reviravolta todinha da reforma trabalhista, né, da questão da aposentadoria, porque o governo ele só viu essa vertente, né? Mas a gente tem que ver que é um direito garantido ao cidadão, quando ele chega àquela determinada idade, ele poder se aposentar, certo? Então, esse crescimento populacional vem gerando, né, justamente essa obrigação da indústria também, ela crescer, certo? Porém, ela não está dando, né, não está tendo capacidade totalmente de abastecer o seu mercado interno. Por isso que o Brasil tem relações comerciais com outros países, né? Um exemplo, hoje o Brasil é líder em exportação de soja e de carne,
né? Mas, em compensação, ele também já importa produtos manufaturados de outros países. Então, sempre vai existir essa troca de relações. Por isso que a geografia é uma ciência muito interessante nesse sentido, porque ela está relacionada com o mundo inteiro. Né? Os países eles se relacionam, as pessoas se relacionam, certo? Então, um país vai ser dependente do outro com relação ao que um ou outro produz. Então, é essa dinâmica que vai existir territorialmente, né, no espaço geográfico. Essas relações comerciais entre um estado e o outro, entre um município e outro, entre um país e outro. Certo? Então, essa dinâmica territorial faz com que se torne uma região, né, ela se torne, às vezes, dependente economicamente da outra. Né? Então, em 1990, né, quando a gente estava vivendo o boom do neoliberalismo com Fernando Henrique, né, houve um aumento das importações de bens de consumo. Certo? Então, essa abertura econômica, né, quando o Brasil se abriu, né, para as relações comerciais, né, com outros países, foi muito importante. Isso vem desde a década de 90. Então, hoje as principais atividades industriais no Brasil, veja bem, quais são as principais atividades industriais no Brasil hoje? São aquelas relacionadas às indústrias leves ou de bens de consumo. E como, né, as dos demais países pobres e em desenvolvimento destacam-se aquelas que produzem bens não duráveis, certo? Como a questão alimentícia, vestuário, calçados. Então, o Brasil, assim como também os outros países emergentes, vão se destacar nessa produção de bens também não duráveis, né? Como a produção alimentícia, a produção calçadista, o vestuário e assim sucessivamente, certo? E nesses setores se concentra a maior parte da população empregada na indústria. Olha lá. Contudo, são as empresas químicas, petrolíferas e farmacêuticas que obtêm as maiores receitas pelo valor que conseguem agregar aos seus produtos. Não sei se vocês observam, principalmente quem vai à farmácia com frequência. Eu estava fazendo esse exercício epistemológico esses últimos meses, na realidade. Você vai em uma farmácia, antigamente você ia e comprava um medicamento específico. Hoje já existe o genérico, né? Já existe o similar, o original, fora os concorrentes. Né? Aí você, meu Deus, será que faz efeito esse? Será que faz efeito aquele? É uma diversidade tão grande. Então, a farmácia, a questão farmacêutica hoje, ela se tornou uma indústria. Né? Infelizmente, você se tornou refém da medicação. Né? Antigamente, os nossos avós, os nossos ancestrais, até propriamente a população de minoria no Brasil, a exemplo dos nossos quilombolas, dos nossos negros, dos indígenas, principalmente os indígenas, né, se curavam com os produtos naturais. Hoje, infelizmente, vai falar de um produto natural. Né? As pessoas parecem que ficaram descrentes. As pessoas acreditam mais justamente nessa indústria farmacêutica. Não é à toa que ela é uma das empresas que mais crescem, né? É uma das indústrias que mais crescem no território brasileiro hoje, é a indústria farmacêutica, certo? A indústria petroquímica, que já é de praxe, né? A gente já sabe, e a indústria química, certo? Mas a indústria farmacêutica é um dado recente e que vem se aprimorando aí no Brasil e crescendo, certo? E crescendo no decorrer dos anos. Então, dentro dessa estrutura industrial, é importante a gente saber justamente isso. Como que a indústria está dividida no território brasileiro? Né? Como ela vem crescendo nos últimos anos? Em que ela se destaca? Qual a referência da indústria hoje que a gente vai ter, né, na sua produção? A química, a petrolífera e a farmacêutica. Né? E que o Brasil, além de produzir para abastecer o seu mercado interno, que ele não dá venção, né, digamos assim, justamente por conta desse crescimento, desse contingente populacional, ele vai ter que ser refém dessas relações comerciais, né, nessa compra e também nessa exportação, nessa venda de produtos que saem do território brasileiro.
certo? Então, essa estrutura industrial está dividida nesse sentido. É só a gente entender as 4 fases tanto da Revolução Industrial como as fases da industrialização brasileira, certo? Então, entendendo as fases, eu acho que seria até uma ideia. Quando vocês estiverem estudando, vocês fazem o seguinte: peguem uma folhinha, aí vocês colocam as 4 fases da Revolução Industrial, né? A primeira fase até a 4ª fase. E, em seguida, embaixo, vocês associem as 4 fases da industrialização brasileira. Vocês vão assimilar como que uma ela está relacionada com a outra, tá certo? Será bem fácil de vocês, como vocês não vão esquecer nunca, porque industrialização é um assunto que cai muito no Enem, tá certo? Cai em concurso público, é um assunto bem pertinente da geografia, certo? Tanto a nível mundial como a nível territorial, como exemplo o Brasil. Certo, meus lindos? Então, vamos seguir. Então, quando a gente fala em industrialização, não tem como, né, saber que a gente não vai falar em guerra fiscal e desconcentração industrial. Do jeito que a gente tem a concentração industrial, lembra que quando a gente viu logo no início da industrialização, nas aulas anteriores, que a região sudeste, né, foi a região que mais concentrou indústrias no Brasil, né? A gente viu a quebra da Bolsa de Valores, a queda do café em 1929, e daí que foram surgindo os primeiros tecnopolos, os primeiros polos industriais, certo? E daí começou a concentrar principalmente na região sudeste. Mas aí depois, com o desenvolvimento, certo? Com a questão de guerra fiscal, que é a guerra por lugares, né? Por fatores, né, de vantagens, né, começou a quê? A desconcentrar, né? Começou a desconcentrar esse processo industrial, sair da região sudeste e adentrar o interior do Brasil. A exemplo do norte, né, da Zona Franca de Manaus, a exemplo dos polos, tecnopolos do Nordeste. A Bahia tem uma grande concentração industrial, Pernambuco, a nossa Paraíba também, né? Então, começou a desconcentrar, né, da região sudeste e começou a adentrar o território do Brasil, né, nos seus lugares mais remotos. E daí, para que vocês entendam, essa guerra fiscal é um dos principais fatores de desconcentração industrial do Brasil, certo? Um dos principais fatores de desconcentração industrial do Brasil. Quando a gente fala em desconcentração industrial, lembre-se, a palavrinha-chave, guerra fiscal, tá certo? Os estados oferecem certas regalias, como, olha o que é que o estado oferece para atrair indústria para a sua região. Isenção de impostos, doação de terrenos, dizem que tem aqui em Bananeiras, né? A gente sabe que Bananeiras é uma cidade altamente desenvolvida com relação aos condomínios, né? Então, quando os condomínios começaram a surgir aqui, acho que meados de 2011, 2012, ou até antes, não tenho bem em mente assim, essa data precisa, mas o que foi que o governo fez, principalmente o governo municipal? Ele deu isenção de impostos, né? As pessoas que foram construir, eles passavam 4, 5 meses sem pagar IPTU, por exemplo, certo? Sem pagar a taxa para construir naquele lugar. Dizem que até alguns terrenos foram vendidos por preço de banana, né? Então, isso é uma forma de quê? De trazer investimento para a região, né? Um exemplo, um chalé que logo no início, né? Um primo meu estava vendo que ele ia casar, essas coisas todas, ia vir morar aqui em Bananeiras. Ele comprava esse chalé com a chave por 80 mil. Hoje você não compra por 200, 250. Né? Veja como a especulação imobiliária ela cresceu. Né? Então, só voltando aqui para essa questão dessa guerra fiscal, né? Então vamos ver o que é que o governo faz para atrair investimentos, né? Tanto de indústria como de... Venha, Miguel, mas agora a especulação imobiliária está altíssima, o custo de vida está altíssimo, eu não recomendo.
Ai, vai mais não, vem mais não, né? Tá muito caro. Morar em Bananeira se tornou muito caro, infelizmente. Se eu soubesse também, né? Eu tinha investido no condomínio há uns 15, 10 anos atrás, mas aí ó, a gente nunca tem essa visão de empreendimento. Olha aí o que é que dá, né? A gente não tem essa visão de empreendimento. Então, vejam bem, o que é que a guerra fiscal atrai? Né? Isenção de impostos, doação de terrenos, construção da infraestrutura, né? Como que seria, né? Então, o prefeito ou o governador, ele, não, a infraestrutura, a questão de água, luz e saneamento básico, deixa comigo, né? Isso já ameniza para o empresário, né? Então, isso são tudo grandes questões e estratégias, né? Que normalmente são de capital também estrangeiro, né? Em troca de empregos diretos e indiretos, com certeza, que podem acabar gerando para a população. Então, e foi isso, a gente só sai um pouco da industrialização e traz para o exemplo dos condomínios, né? Como que foi gerado, né? Se gerou emprego, se não gerou na construção civil, né? Nesse setor, nesse setor nesse setor secundário também no setor terciário. Então, toda essa dinâmica, né, do que o desenvolvimento vem trazer para uma região, seja ele industrial, seja ele turístico, né, seja ele comercial, tudo isso é uma forma de desenvolver a região. Então, trazendo para a industrialização, né, como a gente está vendo esse exemplo da industrialização da guerra fiscal, a atração exercida, veja a questão, quem nunca ouviu falar na região do ABC Paulista, né, na região de São Paulo, né, onde se encontra, né, justamente o setor industrial. O setor industrial se encontra justamente nessa região do ABC Paulista, onde reforçada pela repulsão gerada justamente pelo sindicalismo. Então, pela grande quantidade de indústrias, né, se criou justamente essa fortificação dessa região através do sindicato dos metalúrgicos, né, do sindicato dos metalúrgicos. Essas situações levam à desconcentração industrial, consequentemente, aumentam a participação econômica de todas as regiões, né, no setor secundário, certo? E, consequentemente, tem as suas vantagens, né? O Estado, ele também passa a financiar essas atividades em troca de geração de empregos, né? Então, ele dá justamente esse subsídio na isenção de impostos, na infraestrutura, mas com isso, ele vai ter o quê? A questão né, do emprego para a sua população. Então, isso é uma questão muito importante que vem caracterizar esse setor industrial, certo? A gente pode ver aqui, ó, o distrito de Brás, em São Paulo, né? Quem nunca ouviu falar, é uma região muito conhecida, é um setor industrial e já faz parte do cenário, né, da paisagem paulista. E veja como a questão, né, da distribuição espacial das indústrias. Né? Se a gente pegar aqui, ó, mais de 100 mil número de indústrias, a maior, tá vendo? Onde é que ela vai ser concentrada? Região Sudeste, né? As bolinhas pequenininhas e que vão aumentando, né? A gente ainda tem uma grande concentração aqui na região Nordeste. Veja como a região Nordeste aumentou, né? E espalhada na região Norte e Centro-Oeste. Então, mas a maior concentração industrial, ela vai ser justamente na região Sudeste. Né? E daí a gente vê, no Sul, temos a região metropolitana de Curitiba, a de Porto Alegre e a Nordeste catarinense, certo? Já no Nordeste, nós vamos ter a região metropolitana de Salvador, Fortaleza e Recife. E no Norte, nós vamos ter o exemplo da nossa Zona Franca de Manaus, né? Tão conhecida, que veio desenvolver a região Norte, principalmente a região de Manaus, né? E que é justamente responsável por atrair essa questão, né, das multifuncionais e as transnacionais, né? Porém, tem as suas dificuldades, ela ainda é fragmentada, né? E a questão da região centro-oeste, as indústrias, né, próximas das grandes cidades, como é o caso de Goiânia, Campo Grande, Cuiabá. A questão também aí no centro-oeste, a gente pode ver a questão da agroindústria, né, do cerrado, como que cresceu essa questão dessa expansão da agropecuária e da agroindústria.
E daí, como que a gente pode ver essa concentração espacial do produto interno bruto, né? Apesar de a guerra fiscal e do fenômeno da desconcentração industrial no Brasil, ainda assim, grande parte da atividade industrial brasileira, ela está concentrada onde? Na região sudeste, né? Então, por mais que exista esse processo de desconcentração industrial, né? O Nordeste tenha crescido, existe a instalação da Zona Franca de Manaus na década de 60, né? O Centro-Oeste com a expansão da agropecuária e da agroindústria, mas a região Sudeste ela ainda domina, certo? Com o seu crescimento industrial e a sua concentração espacial do seu produto interno bruto. Então, como a gente pode ver aqui, certo? O que acentua a desigualdade social e regional, né, e potencializa a concentração espacial de renda e de produção. Certo? Então, isso é uma característica que vem assolando o Brasil, né, a sua desigualdade social. Eu estava lendo até uma matéria, como que essa pandemia ela veio fortalecer os ricos e ela veio empobrecer cada vez mais os pobres, principalmente quem lida com tecnologia, né? As empresas que trabalham com essa questão da multifuncionalidade, certo? Então, ela veio crescer exponencialmente. Então, esses empresários que trabalham na área tecnológica, eles vieram ter uma maior lucratividade e uma maior rentabilidade do que quem trabalha no setor secundário e no setor terciário, que é a população de menor, né, estabilidade e menor recursos no Brasil. Por quê? Quem trabalha no comércio, veja quanto tempo o comércio passou fechado. Quem trabalha com a indústria, veja quantas indústrias fecharam, faliram, decretaram falência. Né? Quem trabalha com a terceirização, quantas pessoas não foram demitidas nesse período? E quem trabalha nesse setor é a classe média. Né? Então, a classe média, a classe pobre, ela ficou cada vez mais pobre e a população rica ela teve a engrandecer, né? Porque são justamente pessoas que trabalham em setores, né, que podem fazer um trabalho intelectual, né, tem um nível de estudo, consequentemente, mais elevado do que aquela população que trabalha na construção civil, do que aquela pessoa que trabalha no setor terciário, que é justamente nesse comércio, né, que não precisa de uma capacidade intelectual como quem trabalha em um setor que requer mais esse serviço. Né? Então, isso veio mostrar o superfaturamento, quantas empresas, quantos políticos não superfaturaram, né, com essa questão da pandemia, na ilusão de se comprar respiradores, na ilusão de equipar os seus hospitais, que a gente sabe que isso é tudo panfletagem, né? Infelizmente, é uma forma de atrair recursos, né, para um município. Enfim, então, esse veio mostrar o cenário, né, essa situação veio mostrar o cenário da desigualdade, né? Porque quando a gente fala em industrialização, a gente mostra justamente essa desigualdade dentro do próprio território brasileiro. A gente mostra essa concentração espacial, né? Por mais que exista uma desconcentração industrial, com o crescimento da região Nordeste, com o crescimento da região Sudeste, da região Norte, mas a região Sul e a região, principalmente a região Sudeste, é uma região que ainda concentra, certo? O maior número de pessoas com maior poder aquisitivo, o maior número de indústrias, certo? O maior número de população também, né? A gente tem uma região muito populosa, certo? E assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, esse capítulo, certo? Só faltava a gente finalizar justamente essa distribuição, essa estrutura industrial e essa divisão, essa questão dessa guerra fiscal, como eu falei para vocês, para a gente finalizar esse entendimento do que vem a ser o processo de industrialização no território brasileiro, tá bom? Então, como que ficou, né, dividido o nosso assunto para a nossa avaliação? Né? Os dois conteúdos de espaço agrário
certo? E, deixa eu só confirmar aqui, né? Espaço rural e espaço industrial. Então, vocês, à medida que vocês estudam, certo? O espaço rural, de uma forma geral, aquelas técnicas agrícolas, certo? A Revolução Verde, estudem a Revolução Verde, foi justamente essas técnicas, né? No campo. Vocês automaticamente estudam como que se dá o cenário agrário no Brasil, né? A questão da estrutura fundiária, certo? Do sindicalismo, a atuação dos sindicatos, toda essa questão dessa dinâmica, a violência no campo, tá certo? Todo esse cenário do espaço agrário brasileiro, as suas produções, quem se destaca no cenário, e daí a gente saindo do espaço agrário brasileiro, a gente entra para o espaço industrial, que foi aquilo que a gente viu, a Revolução Industrial, certo? As suas fases, e no Brasil as fases da industrialização brasileira, tá bom? Então vejam bem, nossa aula está acabando. Aquelas pessoas que não enviaram atividades, tá bom? Eu espero até amanhã, certo? Só vou dar o prazo até amanhã. Enviem para o meu WhatsApp, tá bom? Aquelas pessoas que já enviaram, eu já estou corrigindo, já está com o nome aqui registrado, tá bom? É uma pontuação que vai fazer parte com as atividades que vocês fazem do AVA, tá certo? E para dar o resultado da avaliação qualitativa, tá bom? E o que depender de mim, eu ajudo vocês sabem disso, para aquelas pessoas participativas que estão aqui toda quinta comigo, eu vejo quem entra, certo? Quem coloca alguma questão ou não, ou está ali assistindo a aula, tá bom? Que faz realmente as atividades, então isso faz parte